Oi, amores, vamos embora resolver as questões da prova 2018? Vamos lá. Resulta em reação química com formação de produto gasoso, a mistura de solução aquosa de... Está bem claro que ele quer que você marque a alternativa onde a reação sugerida produza gás. Então, eu vou ter que ir alternativa por alternativa, vendo qual das reações aí associadas tem produção de um gás. Beleza? Então, vamos lá. Na letra A, ele bota carbonato de sódio com a solução de cloreto de magnésio. O sódio é da família 1A, a carga dele é mais 1. O carbonato é um ânion composto divalente, é o CO3-2. O expoente de um vira um índice do outro. Eu vou obter aqui, ó, Na2CO3, beleza? E ao juntar com cloreto de magnésio, o magnésio é da família 2A, a carga dele é mais 2. Eu junto com cloreto, que é 7A, é menos 1. E eu vou originar aqui, ó, MgCl2. A reação entre eles vai ser uma reação entre sais. E eu vou produzir outros dois sais. Não é isso? Não precisa nem montar, porque os sais vão ser estruturas ditas sólidas, não vão ser associadas a nenhum gás, né, minha gente? Mas, vamos lá. O positivo de um se junta com o negativo do outro, NaCl. O positivo de um se junta com o negativo do outro, carbonato de magnésio. Então, dá para ver claramente que essa letra A não procede. Eu poderia fazer isso sem nem montar a reação, né? Porque eu ia ver que dois sais, ao reagir, iam produzir outros dois sais, não iriam ter liberação de um gás. Então, cortei a letra A. Vamos para a letra B. Sulfeto de potássio. A gente sabe que o potássio é da família 1A, a carga dele é mais 1. Sulfeto, enxofre, família 6A, a carga dele é menos 2. E aí você tem aqui K2S. Ao juntar com o ácido sulfúrico, que é um ácido que vocês conhecem bastante, que é o H2SO4, vai produzir o quê? Veja que eu tenho um sal reagindo com o ácido e eu vou produzir outro sal e outro ácido. O potássio se junta com o sulfato, produzindo sulfato de potássio. E o hidrogênio se junta com o sulfeto, produzindo H2S, que é o chamado gás sulfídrico. Olha a espécie gasosa aqui, pessoal. Esse gás sulfídrico é justamente um gás que tem cheiro de ovo podre, é associado à decomposição da matéria orgânica, é uma estrutura dita, claro, volátil, e aí você já marcaria como resposta a letra B de bola, você já acharia aquele que está produzindo um gás, beleza? Vamos embora. Questão 2. Um cilindro, deixa eu estabelecer aqui, eu tenho uma estrutura cilíndrica, segundo ele, esse cilindro tem um volume aqui de 60 litros, de 40 litros, né? Contém argônio sobre uma pressão de 4 bar e sobre uma temperatura de 300 Kelvin. E está conectado por meio de uma válvula, fazer aqui um desenho bem grosseiro, né? Por meio de uma válvula, a um outro cilindro que, segundo a questão, tem 10 litros de capacidade, contendo nitrogênio, gás nitrogênio, sob pressão de 2 bar e a uma mesma temperatura. E ele diz o seguinte: quando essa válvula for aberta e os gases se misturarem isotermicamente, ou seja, a temperatura ela vai permanecer constante, eu quero saber qual é a pressão total. Minha gente, isso significa mistura gasosa. E a gente aprendeu que a equação da mistura gasosa é a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final é igual a pressão do gás 1 vezes o volume do gás 1 sobre a temperatura do gás 1, mais a pressão do gás 2 vezes o volume do gás 2 sobre a temperatura do gás 2, e aí sucessivamente, dependendo da quantidade de gás que você mistura. Beleza ou não? Quando a transformação é isotérmica, essas temperaturas são iguais. Mas de onde é que deriva essa fórmula? Da ideia de que quando você mistura os gases, pessoal, o número de mols que você tem no final é a soma do número de mols iniciais. Beleza ou não? Número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2, que o sistema é fechado, as quantidades ficam as mesmas. E quem é o número de mols? É nada mais do que P vezes V sobre T. Lembra da equação de Clapeyron? Então isso aqui poderia ser derivado justamente dessa condição de existência, né? Numa estrutura fechada, a soma do número de mols iniciais é igual à quantidade final. Então eu vou aplicar essa expressão que vocês estão vendo ali. Peguei os dados aqui do argônio, peguei os dados aqui do nitrogênio e vou para a minha equação das misturas gasosas. P vezes F sobre TF é igual a P1V1 sobre T1 mais P2V2 sobre T2. Cortei as temperaturas, né, transformação isotérmica. Então, a pressão final vezes, quem é o volume final?
40 com 10. Depois que eu abrir a válvula, o volume total é esse aqui, que dá 50. É igual a pressão 1, que é 4, vezes volume 1, que é 40, pressão 2, que é 2, vezes volume 2, que é 10. E aí eu calculo a pressão final, que dá 3,6. Beleza? Vamos lá, questão 3. A combustão completa de 4,6 gramas de determinado composto orgânico oxigenado produziu 8,8 gramas de dióxido de carbono e 5,4 gramas de água, além da energia térmica. Primeiro que a gente sabe que um composto orgânico oxigenado pode ser representado genericamente assim, né? CXHYOZ. Um certo número de carbono, um certo número de hidrogênios e um certo número de oxigênios. Aí ele vai sofrer uma combustão completa, a reação com oxigênio, e vai produzir CO2 e água. E ele deu qual é a massa do CO2, ele deu qual é a massa da água, e ele deu que a massa do composto inicial era 4,6. Então eu tenho certeza que todos vocês, pela lei Lavoisier, já conseguiriam determinar a massa do oxigênio, já que se eu somar a massa dos reagentes, eu vou obter a massa dos produtos, não é isso ou não? E aí você calcularia essa massa aqui, que dá 9,6 gramas, como vocês estão vendo aqui embaixo. Aí, a partir do momento que você tem essas massas, você consegue descobrir o número de mols de todo mundo. Por quê? Porque o O2, ele tem uma massa molar de 32 gramas por mol, o CO2 é 44 gramas por mol, e a água é 18 gramas por mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas massas aqui e vou dividir pelas respectivas massas molares. No caso do oxigênio, 9,6 por 32, água, 5,4 por 18, e no caso do CO2, 8,8 por 44. Aí eu acho o número de mols de cada um. E aí eu teria a seguinte lógica. A proporção vai ser 0,3 mols de O2 para 0,2 mols de CO2 para 0,3 mols de água. Perfeito? Já que eu peguei as massas aqui e dividi pelas respectivas massas molares. A proporção de 0,3 para 0,2 para 0,3 é a mesma coisa que a proporção de quanto? Vai de 3 para 2 para 3. Beleza? Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos, não tenho? Então se aqui eu tenho 2 carbonos, então esse X aqui ó, tem que ser 2. Tem que balancear, hein? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 vezes 2, 6. Então aqui vão ter que ser 6, proporcionalmente falando, tá? Quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7 oxigênios. Como aqui já tem 6, falta 1. Então a proporção vai ser 2 carbonos para 6 hidrogênios e para 1 oxigênio. A resposta vai ser justamente a letra A, questão interessante, tá? Essa questão 4 é dada. Qual é o número de elétrons presentes na camada de valência do silício? Aí não teria nem o que discutir, porque o silício é da família 4A e ele tem 4 elétrons na última camada. Resposta a letra D. Vamos seguir adiante. O nitrogênio, gás mais abundante na atmosfera terrestre, lembre, o nitrogênio é família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Ele quer realizar 3 ligações. Então, quando você pega o gás nitrogênio, que é N2, você percebe que é uma estrutura diatômica e para que eles possam se estabilizar entre si, eles vão formar uma ligação tripla, porque ambos precisam fazer 3 ligações, ambos querem parear 3 vezes, já que eles têm 5, eles querem ficar com 8, eles fazem 3 compartilhamentos, né, amores? E aí a gente consegue entender que o nitrogênio, gás mais abundante na atmosfera terrestre, é constituída por moléculas diatômicas, que é o N2, diatômicas, tudo bem? Como são ligações entre átomos iguais, as forças de atração se anulam, porque a força com que esse N puxa é a mesma que esse N puxa, então são ditas apolares, não é isso ou não? E estão formadas por ligações de natureza tripla, e aí você mata a resposta letra E dessa questão, ok? Questão de número 6. Qual dessas substâncias apresenta maior solubilidade em água? O que é que a gente aprendeu? Vai apresentar maior solubilidade em água aquelas que têm cadeia carbônica pequena e que têm muitos grupos polares. Se você perceber o limoneiro, eu já descarto, porque o limoneiro é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. É altamente apolar. Beleza ou não? Então eu já cortaria qualquer alternativa que tivesse o limoneiro. É altamente insolúvel em água. O mentol, além de ter uma cadeia carbônica extensa, porque você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo ou não? Você começa a perceber de uma forma muito clara que você só tem um grupo H. Então esse garoto prevalece a cadeia carbônica, ele tem uma natureza mais apolar. Agora veja que o sorbitol apresenta uma cadeia não tão grande, porque ela tem aqui ó, um total aqui de 6 carbonos, e com vários grupos OHs. O que faz com que você predomine os grupos polares.
E aqui você, além de você ter esses grupos OH, você tem as chamadas pontes de hidrogênio, não é isso não? E que acontece também na baba. Porque você tem a carboxila, onde você tem um grupo polar aqui da carbonila do C dupla O, além do OH, e além do grupo amínico aqui, que é o NH2. O que faz com que você passe também a ter uma polaridade maior. Não tão intensa quanto o sorbitol, porque o sorbitol tem vários grupos OHs ali associados, mas tem uma maior solubilidade em água. Então, nesse caso, você teria o sorbitol e PABA como resposta, letra C, alternativa correta. Ok? Questão 7. Por meio de uma levigação realizada com a corrente de água, levigação é quando você passa uma corrente de água para levar o componente menos denso. Não tem nada a ver com solubilidade. Solubilidade seria de solução fracionada. Levigação se tem como parâmetro, né, como critério, a diferença de densidade. Você passa uma corrente ali de água e você carrega o componente menos denso. Ele não vai se dissolver, ele vai ser carregado devido justamente a ele ter uma densidade menor. Então, nesse caso, eu teria que pensar uma alternativa onde você tivesse sólidos ali, onde um era menos denso que o outro. No caso ali, cobre e alumínio. O alumínio é menos denso que o cobre. Aí ele vai ser carregado quando você passar a corrente de água. Consequentemente, a resposta é a letra C. Água e etanol, minha gente, como é que eu vou separar água e etanol por levigação? Se ambos vão ter uma solubilidade na água. Etanol e gasolina, eu não estou diferenciando pela densidade, estou diferenciando pela solubilidade, né? Porque a água consegue dissolver o etanol e a gasolina não. Aí seria uma dissolução fracionada, não seria levigação. Sal marinho e açúcar, ambos se dissolvem, dissolução fracionada. E oxigênio e ozônio nem se fala, é gás, né, pessoal? Tem nada a ver de ser carregado aí pela corrente de água. Então, a lógica é você ter essa alternativa aí como algo plausível, tá? Então, matamos aí e vamos agora para o segundo bloco, fechamos essas 7 primeiras questões. Valeu!